Para analisar os desafios da economia brasileira e tirar dúvidas sobre investimentos, a gente recebe hoje o sócio-diretor comercial da XP Investimentos, Juliano Perri. Juliano, muito boa noite. Bem-vindo à Conta Corrente. Prazer te receber aqui, meu caro. Por favor, em primeiro lugar, queria saber qual é a sua opinião. Você concorda com a avaliação do Copom de que o patamar de 11% para a Selic é suficiente para a gente ver a taxa de juros declinar? Olha, Doni, eu vejo com bastante cautela esse movimento do Banco Central. O movimento veio de acordo com o que o mercado esperava. O que nós temos hoje é um grande problema no tripé: crescimento, inflação e taxa de juros. Ou seja, nós estamos com baixo crescimento, com juros altos e inflação represada. Esse coquetel não vai acabar numa boa. Possivelmente o brasileiro vai pagar essa conta em algum momento. Você deu aí, eu vi você falando do setor elétrico, o governo atirou de um lado e acertou no outro. Ele quis baixar a conta do consumidor e, na verdade, ele vai ter que aumentar, porque nós tivemos um evento adverso que não choveu. Então, assim, a gente está com preço represado de gasolina. Isso aí vai custar caro, muito possivelmente no ano que vem, pós esse período eleitoral, quando seja o governo atual, seja a oposição, vai ter que tomar medidas que não vão alegrar os brasileiros, certamente. A gente vai acabar pagando essa conta. Exatamente. A gente estava vendo ali o BC falando um pouco da política monetária. Política monetária é, sem dúvida nenhuma, importantíssima para conter a escalada dos preços, mas ela sozinha não é suficiente. É preciso também ter uma aliança entre política monetária e política fiscal. Desse lado da balança, do fiscal, como é que estão os gastos? Os gastos públicos também não são uma boa notícia. O governo gasta muito, gasta mal. Eu acho que o governo Dilma, ele se precipitou ao apostar quase que todas as suas chances nos projetos sociais, na liberação do crédito para as classes mais baixas. E essa classe mais baixa hoje, é óbvio, é que puxa voto, mas não tem mais condição de se endividar. E mesmo com a taxa de juros aí perto de 11%, ela liberou o crédito para os bancos agora. Eu quero ver quem vai tomar esse crédito, essa é a grande questão. Juliano, o vigor da chamada nova classe média e, consequentemente, do consumo e do varejo é uma das bandeiras mais hasteadas com brados retumbantes por quem defende a política econômica atual. Se a gente tem esse cenário dessa classe média tão pujante, por que então a gente está vendo o varejo, o comércio registrando o pior resultado dos últimos 6 anos? Olha, em primeiro lugar, eu vejo a classe média bastante endividada, sofrendo muito, talvez seja a classe que mais sofre com a inflação. Eu acho que essa política de expansão do governo em cima do setor automotivo e da construção civil, e principalmente mirando essa classe que ganha de 1 a 5 salários mínimos, que é quem realmente vota, essa política do governo tornou muito mais difícil a vida da classe média, que acabou tendo seus preços completamente inflacionados, acabou comprando mais, se endividando mais, e agora, com o país sem crescimento e com o empresariado totalmente desacreditado, né? Assim, o empresário não investe no país. Com juros a 11%, ele prefere ficar quieto com dinheiro na conta, esperando passar. Porque ainda conseguir um retorno assim não é fácil, né? Exatamente. A taxa de juros brasileira é uma das mais altas do mundo. Ela está num patamar que até acaba atraindo capital estrangeiro para algum tipo de arbitragem. O que eu vejo é que, enquanto o empresariado não sentiu uma estabilidade melhor em relação a esse ano eleitoral e tem um governo ao seu lado, né? Eu acho que assim, não um governo que combate o seu empresariado, um governo que apoia, que vai junto, eu vejo bastante dificuldade para essa classe média brasileira. Agora, Juliano, se uma taxa de juros abaixo de 11% é insuficiente para fazer a inflação cair, e em 11% ou mais é insuficiente ou é exageradamente alta para fazer o empresário investir na produção, qual é a saída? Nós estamos numa sinuca de bico. Eu acho que assim, se a gente não tiver uma mudança positiva, de novo, sendo com o governo atual, seja com a oposição, um cenário que mostre uma conversa com os empresários, não esse negócio de rifar o banco, né? Estou vendo um discurso de que o banco é o terrorista ou que a Petrobras é um poço de petróleo falido, né? Eu acho que assim, o governo ele tem que mirar uma política social adequada para uma classe e tem que mirar uma política social adequada para outras classes, né? O Brasil, assim, o problema do Brasil é a educação, no final de tudo. Assim, o brasileiro não tem educação
não sabe como investir, não sabe como comprar, acaba se endividando e isso aí tudo vai por água abaixo. Enquanto a gente viveu em águas tranquilas, com crescimento mundial acelerado, com o nosso Brasil vivendo a onda das commodities, a gente foi muito bem, que foi o governo Lula e que falou a língua dos empresários e que trouxe muita riqueza para o país. A Dilma apostou numa política mais intervencionista e apostou uma ficha só muito forte nas políticas sociais e no endividamento. Agora, sem crescimento, fica muito difícil a gente retomar. Juliano, eu adoro dar notícia positiva. Gosto muito mais do que dar notícia negativa sobre economia, mas não dá para fazer que nem avestruz, enfiar a cabeça debaixo da terra e fingir que está tudo bem. É bom olhar os problemas até para que a gente possa corrigi-los. A taxa de desemprego no Brasil hoje é baixa. Baixa, inclusive, comparada com outros emergentes. A gente pode esperar esse mesmo cenário para o ano que vem? Olha, Doni, primeiro você me colocou numa sinuca de bico porque você me trouxe num dia que só tem notícia negativa, né? Apesar do governo vender a notícia como positiva. Assim, eu vejo com muita preocupação essa queda ano a ano de 30% no nível de contratação, né? Na verdade, existe contratação, é verdade, mas o setor industrial está sofrendo muito e até agora há pouco estava ouvindo o ministro do Trabalho falando que a contratação por área de serviços está aumentando muito, pós-Copa, em relação ao final de ano. Mas assim, eu não vejo consumo. A construção civil está parada, a indústria automotiva está parada. Assim, eu fico bastante preocupado porque o empresariado está demitindo e não está contratando. O empresariado está desanimado. De novo, acho que o governo vai ter que fazer um movimento de chamar o cara embaixo do braço e falar: vamos junto tentar melhorar o Brasil. O Brasil hoje clama por uma mudança, é muito claro. O empresariado cobrando e começa esse terrorismo político que a gente está vendo na mídia todo dia. Então, assim, eu estou preocupado porque eu não vejo da onde que nós vamos ter uma solução no curto prazo. E mesmo com uma mudança de governo, como é que nós vamos compor isso no Congresso, né? Como é que nós vamos fazer os deputados contribuírem com a Marina, com a Aécio, com a Dilma? Esse custo também será alto e ela vai ter que mudar a posição para a gente fazer o Brasil voltar a crescer. É hora do nosso convidado responder as dúvidas enviadas à nossa central de atendimento ao telespectador ou ao blog do Conta Corrente lá na página da Globo News na internet. Vamos logo ver a primeira pergunta. Quem mandou foi o Wellington Roberto de Oliveira. Agora sim a gente vê aí na tela. Vale a pena investir R$30 mil em LCI com taxa de 0,64%? Vale ou não vale? Olha, depende, né? Assim, 0,64% do CDI, né? Para deixar claro. 0,60, tem várias, não sei se é 0,64 ao mês, se é do CDI, não importa. O que eu acho é o seguinte, hoje, assim, existem, desde o pequeno investidor ao médio ao grande investidor, existem diversas soluções em ativos de renda fixa, diversas categorias que fogem ao básico. O básico no Brasil é a poupança. E a poupança, ninguém vai ficar rico com a poupança. Essa é a grande verdade. Então, assim, se o investidor aí, no caso, tem somente 30 mil para uma aplicação financeira, eu buscaria alguma opção melhor que a poupança. Muito possivelmente a LCI, uma LCA, um CDB, podem trazer taxas mais atraentes. Existe acesso hoje nos bancos, nas empresas independentes. Então, o que é preciso é saber fazer essa conta, normalmente. Porque, assim, uma coisa é você está ganhando 0,64 do CDI. Outra coisa, você está ganhando 90 do CDI. Outra coisa é uma chance que você tem hoje de ganhar 110 do CDI em bancos de pequeno porte, com proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que é um programa também nacional. Então, eu estudaria bem essa opção e acho que, de qualquer forma, me parece melhor que a poupança. Tá certo, Juliano. Obrigado.